E para fechar nossa última aula, nosso último vídeo, nós temos perícia contábil. E os dois assuntos principais são a NBC-PP 01, é a norma que fala do perito contador, e, claro, a aula exclusiva do curso Dominando o Exame de Suficiência, que fala sobre impedimento e suspeição, que é um negócio que vocês tanto sabem que é batido para a perícia no exame de suficiência. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior, mas isso você já sabe. Esse canal é meu, isso você já sabe. E se inscreve aí no canal. Me imagino que você já se inscreveu. Eu espero que essa recomendação seja em vão, porque se você chegou até esse último vídeo de revisão, você já é para ter feito a sua inscrição. E tá sabendo que tá com valor promocional, né? Para se inscrever no YouTube, não paga nada, tá? Então, assim, não cai o dedo e não paga nada. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu agradeço bastante a sua participação e você ter chegado até aqui. Espero que você faça um bom exame de suficiência. Espero que você tenha um bom resultado nesse exame. Que você tenha o seu nome publicado no Diário Oficial da União como aprovado e aprovada. E comemorarei junto com você esse momento. Beijo do prof. Fique com a revisão de perícia. Boa prova e uma boa aprovação para todos. Todos e todas. Uma boa aprovação para todos e todas. Muito bem lembrado. Opa, estamos aqui funcionando já. Vamos para mais uma aula de atualização. Essa é um pouco mais curtinha, porque essa basicamente vai atualizar as descrições dos papéis ocupados pelo contador na perícia. A gente tem algumas classificações, vamos revisar essas atualizações e responder algumas questões relacionadas à atuação do perito nos processos, beleza? Professor Valmir aqui, você está no curso Dominando o Exame de Suficiência, curso completo online e atualizado, a prova está aqui. Quando a norma é atualizada, a gente grava a aula para atualizar, além das aulas extras, além do apoio psicológico, além de tudo que o curso já tem, além de mais lista de exercício. Então, o ano de matrícula, o ano de acesso que você adquiriu quando investiu nesse curso, ele vai ser muito bem aproveitado. Então, vamos seguir? Vamos lá, cadê a minha canetinha? Porque agora a gente vai falar da NBC PP 01. Que é a norma também, norma profissional da perícia, norma que trata do perito contábil. Vamos lá. Essa norma estabelece critérios inerentes à atuação do contador na condição de perito. Lembrando, a gente está falando, claro, da perícia contábil. Claro que a perícia contábil é a ela que a gente se refere aqui. O perito é o contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria periciada. Aí antes que você me pergunte, então quer dizer, professor, que perito é mais um daqueles trabalhos que o contador, para começar a fazer, ele já tem que ter experiência? Olha, basicamente sim. Basicamente sim. Para você ser perito, atuar como perito do juízo, como perito contador, é preciso que você tenha grandes qualidades, seja profundo conhecedor da matéria a ser periciada e também tenha experiência. Que você tenha trabalhado como assistente em outras perícias, adquirindo assim experiência para poder no futuro atuar como perito. E eu falo isso porque quando a galera tá no início da faculdade, costuma ter o pensamento de abrir um escritório, ter dezenas de clientes e ficar rico. Com o tempo, como é que eu posso chamar? Essa ilusão vai se desconstruindo. Geralmente demora 3 meses para essa ilusão se desconstruir. No primeiro semestre de faculdade, você já percebe que não funciona assim. E do meio para o fim, a galera vai realmente adquirindo, vai pegando corpo no curso e vai percebendo que gosta mais de setor contábil, uns gostam mais de setor pessoal, tem a galera que gosta mais de setor fiscal, tem a galera que gosta de custo gerencial, e tem a galera que gosta da auditoria e tem a galera que gosta da perícia. Então, se você é da galera que gosta da perícia, que teve um bom professor de perícia e que acha legal a atuação do perito, você tá fudido, porque você tem que estudar feito um desgraçado. Porque se o contador tem que ser um profundo conhecedor da ciência contábil, o perito tem que ser quase
herdeiro do Luca Pacioli, tá? Mas não desanima não, estuda muito, porque o perito, existem muitas oportunidades como perito, e é bem remunerado. Agora tem que estudar pra cacete. Aí, vamos às classificações. O que é o perito do juízo? É o contador nomeado pelo Poder Judiciário para o exercício da perícia contábil. Claro, no âmbito do Poder Judiciário, né? Mais claro que isso, impossível. Então, para ser perito do juízo, a gente está falando de uma perícia executada no âmbito do Poder Judiciário. Já o perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem, em processo de arbitragem. Até falei na aula anterior aqui, a gente estava falando de perícia judicial e extrajudicial. Um dos tipos de perícia extrajudicial é a perícia arbitral. E o perito arbitral é o perito nomeado para os casos de arbitragem. O perito oficial, que também é caso de perícia extrajudicial, é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado. Por isso que a perícia oficial também às vezes é a perícia estatal. Perícia estatal. É o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado. Essa lei aqui pode ser exatamente o estatuto dos servidores desse órgão especial de Estado. E nós temos o assistente técnico, e é por conta desse carinha aqui que foi necessária a atualização dessa aula. A classificação do que é o papel do assistente técnico. É o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. Então, o assistente técnico é contratado pela parte em perícias contábeis. E por que uma parte contrataria um assistente técnico? Justamente para ajudar no esclarecimento de questões relacionadas à perícia, ajudar a elaboração de resposta às indagações e às investigações e às vistorias realizadas pelo perito. O assistente técnico é um conhecedor do trabalho da perícia contábil que atua em substituição à parte que o contratou, respondendo às informações que são solicitadas com o mínimo de conhecimento necessário. Então, muitas vezes, o dono do negócio, o empresário, não sabe responder ao que o perito do juízo solicitou e ele contrata um assistente técnico para fazer a sua representação. Beleza? Mas ainda sobre a NBC-PP 01, o perito deve comprovar a sua habilitação como perito em contabilidade por intermédio de certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, que é o que vocês vão conseguir. Vamos botar aqui. Vamos conseguir. Dá aquela animada. Vamos conseguir, porque você precisa do registro profissional contábil, no registro no Conselho Regional de Contabilidade aí da sua região, para poder atuar como perito, para ser considerado habilitado para atuação como perito. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito, no momento em que aceita o encargo para execução da perícia contábil, das perícias contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive em casos de arbitramento, em caso de perícia judicial, em caso de perícia arbitral. O perito deve valer-se de especialistas. Aí você, já vi esse negócio de especialista em outro momento. Já falo. O perito deve valer-se de especialistas de outras áreas para a realização do seu trabalho, quando parte da matéria objeto da perícia assim requeira. Se o perito utilizar informação de especialista, inclusive se anexar documento emitido por especialista, o perito é responsável por todas as informações contidas em seu laudo ou parecer. Onde você viu isso? Sob trabalho de especialista. Você viu também lá em auditoria. Lá em auditoria também existem as designações do trabalho de especialistas. E assim como na auditoria, aqui na perícia, se o perito se valer do trabalho de um especialista, anexar o documento elaborado pelo especialista no processo, o perito ainda é responsável pelas informações contidas no seu laudo ou no seu parecer. Não tem essa de jogar a responsabilidade pro especialista.
A responsabilidade é do perito. Se ele usar o trabalho de especialista, ele procura um especialista bom para poder confiar no trabalho do especialista e não ter o seu laudo prejudicado por isso. Se o especialista cometer um vacilo, quem responde é o perito. Entendido? Vamos lá, vamos para comentar então. Vamos 3 questõezinhas. Eu até havia comentado que essa aula seria um pouquinho mais curta. Mas vamos lá. Eita, que as costas hoje estão matando aqui o prof. De acordo com a NBCPP 01, perito contábil, o assistente técnico pode contratar serviços de profissional de outra área, somente quando necessitar de auxílio para cumprimento do prazo para entrega de laudo? Sei não. Pode nos casos em que a parte da matéria objeto da perícia assim o requeira. Pode quando parte da matéria objeto requeira, por conta de alguma especificidade, algum conhecimento diferente. Esse aqui está parecendo que é. Vou colocar só uma marquinha aqui. Deve contratar sempre, pois reforçará o seu parecer técnico. Lembra que eu falei na aula anterior? Sempre, nunca, apenas. Questões que tem esse negócio de sempre, nunca, apenas, geralmente estão erradas. E essa aqui também tá. Eu vou eliminar só por causa disso. Somente quando em trabalho conjunto com o perito contador. Ó, negócio de somente aqui também eu vou eliminar só por conta disso. Só porque tem um somente aqui. Então, e aqui também ó, tem um somente. Somente quando necessidade de auxílio para cumprir o prazo? Não, porra é essa. Aí eu não estou conseguindo dar conta, vou chamar um especialista, um profissional de outra área, para cumprir o prazo? Não. Quando é que eu solicito um profissional de outra área? Quando os casos, e especialmente quando a matéria objeto assim requeira. É uma perícia contábil, mas é uma perícia contábil que versa sobre uma empresa de navegação. A empresa que constrói navios. A contabilidade de empresas como essa é muito complexa, por conta, por exemplo, de o que é que vem a ser caracterizado como curto e longo prazo. O que é que é considerado estoque, o que é considerado produtos em elaboração, em processo. Então, existem muitas particularidades quando a matéria é muito complexa e assim necessita que se contrata o trabalho de um especialista. Nada a ver com prazo, nada a ver com reforçar parecer, nada a ver com trabalhar conjuntamente. Se contrata especialista quando a matéria da perícia exige. Beleza? Vamos lá. Considerando a norma brasileira de contabilidade NBCPP 01, a qual trata sobre o perito contábil, assinale a alternativa incorreta. Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade que exerce atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria periciada. Oi, gostei. Essa aqui tá parecendo que tá certa. Ah, olha, eu sou um jumento. E é que tá em caixa alta aqui, ó. É a incorreta. Essa daqui tá perfeita. É a definição perfeita do que é o perito. O perito é o contador. Então, se essa tá certa, não é o nosso gabarito, porque a gente quer a que tá errada. Perito oficial é o investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias e que exerce a atividade por profissão. Embora tenha aqui o exclusivamente, toda regra tem exceção, mas essa definição de perito oficial ou perito estatal está perfeita. E se está certa, não é o nosso gabarito. Perito judicial é nomeado pelo juízo, autoridade pública ou privada, para fazer parte de perícias contábeis. Perícia judicial. Perito judicial nomeado pelo juiz, por autoridade pública ou privada? Não. O perito judicial só atua no âmbito dos processos no Poder Judiciário, consequentemente só sob responsabilidade do juiz. A autoridade pública é o perito oficial, que é o anterior, e o setor privado, aqui pode ser o perito voluntário.
voluntário. Ou mesmo perito arbitral, numa comissão de arbitragem. Mesmo assim, eu acho que a comissão de arbitragem nem é aqui. A comissão de arbitragem é aqui também. Porque existe uma câmara da Câmara de Arbitragem. Tá errado essa daqui. É isso mesmo. Letra C é a alternativa incorreta. E se é incorreta, é o nosso gabarito. Já a letra D, o perito do juízo é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. O perito do... Ah, desculpa, o erro nem era isso aqui não, ó. Que coisa. Eu caí na pegadinha, mas acabei acertando. Não é perito judicial, é porque a norma fala que é perito do juízo. É o nome perito judicial que não existe. E eu caí na pegadinha, argumentei errado e marquei certo. Então, galera, o erro aqui é porque é o nome perito judicial, tá? O perito do juízo é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. Olha só, era o nome aqui e eu passei batido. E, de acordo com a NBC-PP 01, perito contábil, o perito do juízo está sendo parcial. Eita, caso de parcialidade. Lembra, aqui na perícia é muito importante estudar casos de suspeição e impedimento. Aqui no curso tem, mas estuda, procura sempre aprofundar um pouco mais os estudos sobre impedimento e suspeição, porque sempre cai alguma coisinha, tá sempre caindo alguma coisinha sobre isso. De acordo com o NBC-PP 01, perito contábil, o perito do juízo estará sendo parcial se, letra A, dispensar igual tratamento às partes. Ele é parcial se ele tratar igual às partes? Não, não é isso. Ele é parcial se utilizar de argumentos baseados em trabalho técnico por ele publicado? Não, isso não é ser parcial. Ser parcial é tratar uma parte diferente da outra. Uma com mais apreço, uma com desapreço ou qualquer coisa parecida. Ele estará sendo parcial se atender aos assistentes técnicos com iguais oportunidades. Os assistentes técnicos, lembrando, os assistentes técnicos são os representantes das partes. Então também não é isso daqui. Ele atender igual não é ser parcial. Ele estará sendo parcial se omitir algum argumento técnico com o objetivo de não prejudicar uma parte. É claro, essa aqui eu acho que não precisava nem estar cursando contabilidade e estar se preparando para o exame de suficiência para acertar essa questão. Essa questão aqui eu desconfio que daria para acertar se você perguntasse a muita gente na rua, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. Chegamos ao final de mais essa aula. Eu acho que agora, das atualizações feitas aqui nesse curso, esse é o último vídeo aqui nas atualizações regulares. Partindo daqui, eu estou gravando as atualizações lá no bloco 2, no bloco extra de atualizações, para vocês ficarem ligados em conteúdos que são muito importantes para o exame, beleza? Então, galera, estuda para o exame de suficiência. Bora passar nessa porra dessa prova. Valeu! Vamos lá, galerinha. Então, ó, reta final. Estamos acabando perícia. Daqui a pouco tem umas aulas bem legais também de português do professor Lucas Vinícius. Então fica aí que a aula dele são 3 aulas com interpretação muito bacana. Do jeito que é cobrado no exame, o professor Lucas trouxe para vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir. Nós estamos vendo perícia. E agora vamos falar de impedimento e suspeição. Eu vou falar um pouquinho de impedimento e suspeição. Depois vou trazer os casos como está. Ah, professor, eu não achei na norma, na NBC, eu não achei impedimento e suspeição. Eu acho que não vai cair. Vai cair sim, porque esse conhecimento é cobrado lá do Código de Processo Civil. Já caiu outras vezes. É tema da... Ah, mas está fora do edital. Não está, porque ele aparece lá em noções de direito também. E pode cobrar e deve cobrar, porque são pontos muito importantes da área da perícia, do estudo da perícia contábil. Então vamos lá. Impedimento e suspeição são muito parecidos. A diferença, eu diria que é uma diferença sutil entre eles. Então vamos lá, vamos ver os dois.
Impedimento e suspeição são situações fáticas ou circunstanciais. Elas existem ou elas são temporárias, que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial. As situações de impedimento possuem caráter objetivo e aplicam-se aos peritos os mesmos casos que se aplicam aos magistrados. Vamos ver os casos de suspeição primeiro. Ah, professor, mas aí a definição, se não ficou muito claro, a suspeição é um caso que o trabalho do perito pode ser prejudicado por uma situação de proximidade, uma situação que pode fazer com que ele perca a sua imparcialidade. Suspeição são casos em que fica caracterizado que o contador, na atuação de perito, ele perde a sua imparcialidade. Então, se ele pode perder a sua imparcialidade, ele tem que se declarar suspeito. A suspeição diz respeito à possibilidade da perda de imparcialidade. Já o impedimento é uma situação de fato que ele não pode exercer, pronto, acabou-se. Não é que ele pode perder a imparcialidade ou não. O caso de impedimento é determinado. Ele não pode agir porque está impedido. No de suspeição também não, mas de suspeição a definição é um pouco mais abstrata. No caso de impedimento, como está aqui, na situação de impedimento possui caráter objetivo. E a suspeição é quando se acredita que a situação pode provocar perda de imparcialidade. Então vamos ver os casos de suspeição. Lembrando, o CPC, Código de Processo Civil, artigo 145, fala do juiz, mas isso também se aplica ao perito. Se ele é suspeito se é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, é também suspeito se receber presentes de pessoa que tiver interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar uma das partes acerca do objeto de causa ou que subministrar meios para atender às despesas do ilícito. Olha aqui como é sutil. Se aconselhar alguma das partes acerca do objeto, já é para se declarar suspeito. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou seja, eu tiver relação como cliente ou fornecedor de uma das partes, do seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desses, em linha reta até terceiro grau. Para terceiro grau pega até os primos, porque terceiro grau pega, para chegar no primo eu tenho que ir mãe, tia, filho. Terceiro grau pega os primos, Então assim, pega o tio avô, terceiro grau. Então, muito... Você não pode ter relação com ninguém da família. Se tiver interesse no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes, claro, se ele for interessado no julgamento, ele não pode ser perito, isento, ele tem que se declarar suspeito. Poderá também o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Isso também se aplica ao perito, tá? Ele pode declarar por motivo íntimo, que ele não quer declarar, diz, eu me declaro suspeito desse caso. Até porque pode existir uma relação amorosa, secreta, entre o perito e uma das partes. E isso, claro, se viesse ao conhecimento, geraria suspeição. Então ele declara suspeição de foro íntimo e acabou-se. Declarar-se suspeito é bem visto pelos olhos do juízo, porque você entende que o seu julgamento pode ficar prejudicado por conta de uma relação de proximidade, ou seja amizade ou inimizade com qualquer uma das partes. Beleza? Já o artigo 144 do mesmo Código de Processo Civil fala do impedimento do juízo, sendo-lhe, aí aqui, vedado. Isso também vale para o perito. É vedado ele exercer as funções do processo. Mas vamos lá que a lista de impedimento é um pouco mais extensa. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Ele também está impedido de trabalhar no processo
exercer suas funções de qualquer que que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido alguma decisão. Isso aqui é mais para o juízo. Quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. Grau de parentesco, direto no processo. Quando for sócio ou membro da direção ou da administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes. Inclusive o pessoal adora esse termo aqui, herdeiro presuntivo. Galera, só para explicar aqui o que é herdeiro presuntivo, você pode procurar também no Google. Herdeiro presuntivo é você quando seus pais não morreram ainda. Entendeu? Que só existe herança quando alguém morre. Então assim, sabe aquele jargão popular? O cara tá assim, olha, tá vendo aqui? Minha filha aqui, ó, minha herdeira. Para ela ser herdeira, ele tem que morrer. Então assim, herdeiro só existe se tiver morte. Herdeiro presuntivo é o termo jurídico dado a aquela pessoa que se tornará herdeira no futuro, assim que faltar a pessoa que lhe transferirá os bens. Então, herdeiro presuntivo é, no caso, talvez você ou seu filho, sua filha, enquanto você está vivo. Herdeiro só é herdeiro quando morre alguém. Herdeiro presuntivo é aquele que vai se tornar herdeiro. Então, ele pode ter interesse aí, né? Também está impedido de trabalhar no processo em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Também em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro, do seu cônjuge, fala direito, né? Cônjuge, não falar cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, assim, muitos critérios, muitas situações de impedimento. O Código de Processo Civil fala que elas valem também para o perito, mas uma boa parte delas nem é aplicável ao perito. Elas valem, talvez por isso que pega muito esse daqui, ó, porque esse daqui pega de boa no perito, sem precisar se referir à parte como advogado, não sei o que, não sei o que. Então vamos lá. Vamos praticar 3 questõezinhas. A primeira. O perito contador deve declarar-se suspeito quando, após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função da sua, como eu comentei, imparcialidade ou independência. E desta maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Então aqui uma afirmação, tome como verdade. Assinale a opção que apresenta uma situação que não configura suspeição. Galera, vamos lá. Entenda uma coisa. Como é que isso mais cai na prova? Como é que se cobra impedimento e suspeição? Impedimento e suspeição. A questão vai ser mais ou menos assim, ó. Não configura suspeição. Aí ele pega o enunciado, coloca 3 suspeição e 1 que é impedimento. Aí você que estudou muito vai achar todos os textos certos. Só que 3 são suspeições e 1 vai ser impedimento. Ou o contrário. Qual não configura, ou então, qual configura suspeição? Aí vai colocar 3 impedimentos e 1 suspeição, para que você se confunda. E confunda lá quando você estudou o que é caso de impedimento do que é caso de suspeição, beleza? Então vamos ver nessa questão qual é o que não é suspeição. Ou porque não é mesmo, ou porque vem a ser um impedimento. Filha de uma das partes tem uma dívida em atraso com o perito contador. Esse negócio de parente ter dívida, isso é suspeição.
Então, essa não é nosso enunciado. Qualquer dúvida, ó, pega o seu material aí, vai acompanhando essa questão com o seu material. Lá nos casos de suspeição, tem um caso que ele fala de quando o perito ou uma das partes, cônjuge, até terceiro grau, é devedor ou cobrador, se ele tem relação de cobrança ou de débito com as partes. Então, não é caso de suspeição, então não é o que a gente quer. A gente quer o que não é de suspeição. O perito contador é herdeiro presuntivo. Galera, matou. Porque caso de herdeiro, a gente acabou de ver, herdeiro presuntivo é caso de impedimento, não é caso de suspeição. Então, esse não é suspeição. Quando o perito contador recebeu presentes, receber presentes também é caso de suspeição. E amigo íntimo é caso de suspeição. Belezinha? Não é difícil não. É um pouco choquinho para lembrar de todos os casos de suspeição e impedimento, mas difícil não é não. À luz da NBC PP 01, perito contábil, analise a seguinte situação. O contador Y, em 15 de junho de determinado ano, aconselhou o senhor... Então, vamos aqui, ó. O contador Y aconselhou o senhor Z a respeito de uma situação patrimonial de uma entidade empresarial. Ah, mas essa situação é objeto de uma discussão societária em um litígio judicial. Então, esse contador orientou o dono da empresa sobre o objeto de um litígio. Em 1º de julho desse mesmo ano, o contador Y, aquele contador Y, tomou ciência de sua nomeação para a função de perito do juízo, ocorrida em 1º de junho. E constatou que o senhor Z é parte do citado litígio. Ó, o contador orientou uma empresa sobre um litígio e ele agora foi nomeado como perito do juízo desse litígio. Ó, aconselhar não pode. Ele não pode trabalhar porque ele já aconselhou uma das partes. Só por aconselhar ele não pode trabalhar. Agora a dúvida é, aconselhar é suspeição ou é impedimento? Aconselhar de fato, está impedido, ou ele, por ter aconselhado, isso só levanta suspeita sobre a sua imparcialidade. Porque ele nem sabia na época que ele era o perito do juiz desse processo. Ele nem sabia. Então, olha só, pelo bom senso, ele nem sabia disso. Ele aconselhou porque o cara pediu o conselho, ele foi lá e aconselhou. Isso não pode ser impeditivo de trabalho. Mas claro que isso levanta suspeita. Os casos de impedimento são casos objetivos. Esse mereceria um juízo de valor. Então, fazendo essa análise de ele só aconselhou tal. Na norma tem, no Código de Processo Civil tem direitinho. Quando aconselho, o que é que tem que fazer? Mas eu estou querendo que você responda comigo pelo bom senso, caso na hora você não se lembre. Então, marque a opção correta que apresenta a atitude do contador Y. Ele deve recusar o encargo? Não precisa, porque o trabalho está até bem difícil. Ele não deve recusar. Aceitar o encargo, visto que o aconselhamento à parte ocorreu após a nomeação? Não. O aconselhamento foi até depois da nomeação, né? Porque ele aconselhou dia 15 de junho e estava nomeado desde o dia 1º de junho. Ele só não sabia. Recusar o encargo alegando suspeição. Eu acho que é isso aqui, viu? E aceitar o encargo porque aconselhar não se da nomeação e assim afasta. Não, isso não afasta a suspeição, não. É letra C. Ele deve recusar porque ele aconselhou e aconselhar uma das partes. Isso pode influenciar, mesmo que involuntariamente, sua imparcialidade. Então, marca a letra C e parte para o abraço. Mais uma. O contador A. Vamos lá. É uma situação de fato, né? O contador A atua no mercado de perícia, realizando o cálculo de liquidações de sentenças trabalhistas para reclamante, reclamado e como perito do juízo. Beleza, ele atua na área, ele é perito na área de reclamações trabalhistas. Nos trabalhos que realiza como assistente técnico, ele não assina os seus pareceres, nem insere nas planilhas nada que possa identificar o seu registro profissional
ou a sua organização contábil. Tá, ele trabalha e quando trabalha como assistente técnico, ele não assina nada. Então, não tem como saber que foi ele que fez. Em uma reclamação trabalhista, houve uma divergência significativa de valores apresentados pelas partes. Reclamante, C, 1.250.000, recalculado, calculado pelo contador A. Então, o contador A trabalhou para a empresa C. Mas lembra, não tem como ninguém saber, porque ele não assina. E o reclamado D, calculado pelo contador B. Então, o contador B é quem trabalha para o reclamado D. O magistrado nomeou como perito de sua confiança o contador A. Fudeu. Como é que o juiz nomeou o cara, o contador A, se o contador A foi quem trabalhou para uma das partes? Aí, sabendo disso, não sei o quê, assinale a opção que apresenta a atitude a ser tomada pelo perito do juízo, no caso o contador A, quando dá ciência de sua nomeação. O juiz também não tinha como saber que era ele, porque ele não assina as coisas. Tá. Então agora que ele foi nomeado como perito, e ele que fez o cálculo de uma das partes, a parte reclamante do processo, isso é caso de impedimento ou é caso de suspeição? Tem um documento no processo elaborado por ele. E esse documento é o objeto da perícia, do litígio. Então aqui não é subjetivo, é objetivo. Na merda do processo tem um documento que foi ele que produziu. Tá lá o documento. Como é que ele vai elaborar um parecer, ele vai trabalhar como perito, com imparcialidade, para analisar um documento que ele mesmo fez? Eu não vou nem perder tempo. É recusar por impedimento e acabou-se. Recusa por impedimento. Que eu não posso dizer que serei imparcial analisando um trabalho que eu mesmo fiz. Não tem como. É impedimento. Acabou. Parto para o abraço. Eita, acabou. Então, nos vemos na próxima aula. E já é 91 a próxima aula, galera. Valeu. Até mais.